João capítulo. 1 João capítulo 3. Está gravando? Não vai, né? Primeiro João capítulo 3, versículo 1. 1 João capítulo 3, versículo 1. Glória a Deus. Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece, porque não conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. E todo que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não viu nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, mas nem aquele que não ama seu irmão. Aquele que não pratica a justiça não é de Deus, nem o que não ama o seu irmão. Esta é a mensagem que ouvimos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não sendo como Caim, que era do maligno, matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Mas, meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Não ficar admirado se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Todo que odeia seu irmão é homicida. Quem não ama, permanece na morte. E todo que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a vida pelos irmãos. Quem tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado, cerrar-lhe o coração, como estará dele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e verdade. Nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele tranquilizaremos o nosso coração, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração.
e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que ele nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém? Vamos glorificar o Cordeiro. Vai parar. Aquele que era, quem há de vir todo-poderoso, o Deus Pai, Filho, obrigado, meu Senhor. Deus Pai, Filho, esqueça, fala o teu coração, nosso coração, tua vontade, para esta noite. Amém? Vamos sentar. Vai, minha filha, toma em pé, vai buscar. Já está a casa, está pronto. Então, João está dizendo: olha que tão grande amor do Pai, de Deus, que nos concedeu que eles fossem chamados filhos, seus filhos, filhos de Deus. E somos filhos de Deus, e o mundo não nos conhece. Amados, somos filhos de Deus, ele fala de novo, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como veremos. Então, muito interessante, né? João diz que dizendo os irmãos que eles são filhos de Deus, que é um privilégio que Deus nos dá de chamar nós de filhos, né? E João também diz que ainda não somos como devemos, como iremos ser, né? Ainda estamos no mundo da carne, mas mesmo assim o Espírito Santo habita em nós, aqueles que obedecem a Jesus, e somos filhos de Deus por isso, porque a semente está em nós, não é para estar pecando direto, mas ainda somos carne ainda, é o que ele diz. Mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a eles. Então somos filhos de Deus aqui ainda neste mundo, nessa carne. E imagine quando ganhar o corpo eterno. E aí, se nesse corpo aqui o Senhor nos deu, né, essa honra de chamarmos de filho, que o Espírito Santo habita aqui em nós, naqueles que obedecem a Deus, imagine quando a gente sai da carne, seremos semelhantes a Ele e veremos a Ele assim como Ele é, né? Veremos a Jesus, teremos o corpo semelhante ao dele, né? Como Adão Campos viu, né? O Adão Campos saiu do corpo dele no hospital e viu que o corpo dele era igual ao corpo de Jesus, só que Jesus resplandecia mais, né? Mas era o mesmo corpo glorioso, mesmo.
de luz, de esplendor, branco, alvo, mais que a neve, brilhando, resplandecendo, assim como também os anjos, só que a face dele brilha mais do que todos, né? E ele é o Todo-Poderoso, ele é Deus, né? A unção e o poder dele é mais, mas o corpo é semelhante, irmão, com os mesmos poderes e virtudes. Ou seja, se aqui nesse corpo eu sou filho de Deus, Deus está comigo, imagine quando eu estiver fora do corpo, no corpo glorioso, hein? O que eu não vou experimentar, o que a minha mente não irá entender, o que os meus olhos verão sem o véu escuro, face a face, sem escamas. Imagina isso aí. Se aqui você é filho, ainda imagine lá, hein? O que é que você vai ser? Com o corpo glorioso, longe do pecado, lavado por completo com o sangue do Cordeiro, hein? E prazer que não haverá. Status, a pessoa quer status, sabe? Status é filho de Deus, irmão. Tem o sangue de Jesus nas veias espirituais. E parece com ele, né? Tudo. Quer status, a pessoa não busca atrás de status nesse mundo, né? Quer ter poder, quer ter status. Aí sim, é poder, irmão, status. O corpo jovem, bonito, resplandecente, igual do Senhor, cheio de poder e de vigor, sabedoria, entendimento, e crescendo em sabedoria e discernimento eternal, divino, sendo revelados os segredos da criação do universo e de tudo que existe. Deus irá revelar aos seus filhos. Qual o filho que não dá a saber? O pai que não dá a saber os seus filhos, até porque irão herdar a herança. O pai vai chegar um dia que ele vai dizer: ó, meu filho, isso aqui é para você continuar, eu vou morrer, isso aqui é seu, isso aqui você vai fazer, isso tá. O pai vai ter que ensinar, vai falar, quando chegar a hora certa do filho. Ah, eu deixei isso aqui para você. Aí imagine como o Senhor, hein? Que o Senhor revelará os seus segredos aos seus filhos, até porque eles dominarão toda a existência, né? Serão seus filhos, estarão espalhados por toda uma existência, mundos, né, espirituais, físicos. E nem na terra vão estar, sabe? No céu. Está em qualquer canto. Qualquer canto. Deus tem os anjos, arcanjos também. Tem a nós agora, né? Muitos já estão lá já. Outra raça que ele criou, né? Outra mais parecida com ele. E também vai ter os do milênio, né? Pessoas humanas que vão passar, que vão procriar, e vão se espalhar por todo o canto. Também outros filhos de outras criações, e outros que ele não vai criar, né? Lógico que Deus está todo momento criando. Ele é poder e energia pura. Pode aprender isso. O Senhor a todo momento ele está criando. Ele ama criar, a dar existência às coisas, a desenhar, a formar. Ele é tudo. Ele é matemático, ele é pintor, ele é arquiteto, advogado, é juiz. Ele é tudo. Ele cria, ele mantém, ele é tudo. Todas as profissões ele é. Professor, tudo ele é. Tudo vem dele. Matemático, físico, tudo ele é. Ele sabe. Ele é tudo. A Bíblia chama de o grande eu sou, o todo-poderoso, o grande verbo. É o grande eu sou, ele é tudo.
Ele disse: eu sou o pão, né? Eu sou a água. O pão é que alimenta, a água que dá vida, todas as coisas, a vida humana, a vida dos animais, a vida das plantas. Ele diz: mas eu sou, que mais um bocado de coisa, né? Que não me vem na memória agora. Ele diz: eu sou bom pastor, eu sou advogado, eu sou várias coisas. Ele é. Ele diz: o grande eu sou. Aquele que é, que era, que há de vir, o Salvador, o Santo Israel, a videira, né? O leão da tribo de Judá. O senhor está me lembrando do leão que eu vi, ó. Leãozão bonito, ó. Fiquei todo feliz, ó. Eu orei lá, tá lá em Brasília, eu orei em línguas. Aí os irmãos vieram me perturbar, porque eles sabiam o que é que eu tinha orado, né, em línguas. Aí eles vieram me contra-atacar, eu estava dormindo. Aí eles tentaram me matar, me enforcar. Aí quando ele estava chegando para me enforcar, ele já, o outro estava me segurando já. E eu não consegui tirar os braços dele. Aí eu repreendia, né? Sangue de Jesus te repreende, Satanás. Ele saía. Era muito pesado esse demônio, muito pesado mesmo. Eu acho que não era só um. Aí eu levantei, orei de novo. Aí dormi tranquilo. Aí eu sonhei, apareceu um leão bem grandão, bichãozão, de fogo. Aí ele diz assim: é o leão da tribo de Judá que está com você. Aí eu olhava assim, quando a vozinha, eu olhava só ele assim, bichãozão assim, ó. Aí eu ficava com temor, né? Ao mesmo tempo, e sentia um grande poder, né? Aí na minha mente eu assim, não, eu fiquei seguro mesmo, nem assim, ninguém podia com ele. Eu sabia que ninguém podia com aquele leão. E era o Senhor que estava ali. Que ninguém podia. Ninguém. Sabia que ninguém podia. Não é? Na hora eu tinha esse entendimento. Eu ficava tão seguro, né? Que assim, o leão da tribo de Judá está contigo. Eu ouvi a voz, eu olhava assim, ó. Quando eu olhava, via só ele assim, como se fosse fogo resplandecendo, não sei como explicar. Eu via, sei lá, não sei como explicar. Eu tinha esse entendimento que ninguém poderia vencer ele, ninguém. Né? É muito legal, a fé do seu voto é muito espiritual, o Senhor sempre me lembra. Sempre me lembra, eu estava olhando aqui, ele estava me lembrando. Que é ele, irmão. Ninguém, eu sabia, para você entender, sabia que ninguém poderia com ele, ninguém era páreo para ele, ninguém. Ele estava ali, estava assim, do meu lado assim, eu sabia que de absolutamente ninguém, nenhum canto que existe ou que iria existir, futuramente poderia vencer ele. Absolutamente ninguém. Ou seja, só o fato dele chegando, os demônios já correram, já se espalharam tudo. Porque é impossível vencer ele. Impossível. Na sua cabeça. É o Todo-Poderoso. No dia que ele, no dia do juízo final, todos comparecerão diante lá, Satanás, o demônio, os homens, as mulheres desobedientes, né, que seguiram Satanás, anjos de alto escalão, né, que viraram demônios. Nenhum ser humano vai conseguir se levantar e ir até aí. Ninguém. E nem vai conseguir sair correndo lá de dentro, nem voando do demônio, lá onde ele está. Entendeu aí? Isso chama-se poder. É o Todo-Poderoso. É o mesmo poder que cobra a humanidade, que impede que Satanás mata todo mundo. Poder. Deus está sentado lá, Satanás nem pode voar, nem pode fazer nada, nem ninguém. Pelo contrário, vão todos se ajoelhar para cumprir a palavra. Todo joelho se dobrará e todo mundo confessará. Ninguém vai ter respaldo para dizer nada, nem para chegar até a ele, tentar matar ele, nem correr, sair de lá, nada.
estarão paralisados, como João esteve paralisado. Quando viu Jesus na sua glória, Jesus resplandecendo nos meios de 7 castiçais, com os olhos de chama de fogo, para a guerra, ali, zangado para a guerra, estava ali com um olhar de ternura, não, tá? De guerra, olhar de guerra. João viu ele, João temeu e caiu no chão como morto, em espírito, ele estava em espírito. Aí Jesus foi lá, tocou, deu força a ele, mandou ele se levantar. Senão ele não tinha poder para continuar. É assim é Deus Todo-Poderoso. Não tem poder para se aproximar, para chegar até a ele. Não tem, todo mundo fica paralisado. Ele chega, ele paralisa todo mundo. E todo mundo paralisado ali inerte, sem poder fazer nada. Só chorando e temendo a ele de ser destruído por ele. Dá temor, você fica com temor. Eu já vi algumas vezes em arrebatamento, uma vez lá em casa, Cascavel, eu estava orando, acordada, a missionária não viu ele, mas eu vi os pés dele. E realmente ninguém consegue fazer nada. Ele estava ali, eu vi os pés dele chorando, ela não viu, ela sentia que eu estava sentindo a presença dele. Mas ela não via, ela sentia a presença poderosa, mas eu vi, sentia a presença poderosa espiritual, que ninguém poderia fazer nada lá, só ali, nem levantar a cabeça eu consegui. Igual o irmão, foi irmão também, né? Não conseguiu levantar a cabeça para ver, né? Sim, é todo poderoso. E João está dizendo que nós temos que dar glória, irmão, dele nos chamar de filho, nos fazer filho, pelo sangue de Jesus, pelo Espírito Santo nos dando um novo nascimento. É para ficar feliz isso aí. Aí ele diz também que o diabo peca desde o princípio, que aquele que peca é filho do diabo, e que aquele que é nascido de Deus não vive praticando o pecado direto, porque nele tem a semente de Deus, que é o Espírito Santo. Lógico, pode cometer um pecado sem querer uma coisa, mas não vive pecando habitualmente. E quando comete um pecado sem querer, a pessoa logo se arrepende, o Espírito Santo toca logo dela para ela se arrepender. É o Espírito de Deus. O espírito do diabo não peca, não se arrepende, peca amanhã, peca depois, vira um hábito cotidiano e gosta de fazer aquilo. Esses são os filhos do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Então aquele que vive pecando diariamente, habitualmente, tem prazer, que não se confessa, que não está nem aí, não teme a Deus, é filho do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas aquele que tem nele a semente de Deus, que é o Espírito Santo, este, né, não peca de vez em quando sem querer, né? Pecado involuntário. E ao mesmo instante já pede perdão e o Cordeiro purifica ele. E vai sendo aperfeiçoado, vai largando. Este tem a semente de Deus, é para isso, para ser aperfeiçoado. E o mais maravilhoso é quando nós o vermos, aí sim, tiver no corpo semelhante ao dele, aí que você vai sentir a glória e ter o entendimento aberto de quem você é. Aí sim, você vai ter o entendimento aberto de quem você é. De quanto poder e glória você tem, né? E honra que foi dada pelo sangue do Cordeiro Jesus. Quanto você tem esse poder, essa glória, que é chamado do Filho do Altíssimo, que é herdeiro, co-herdeiro com Cristo, das coisas do céu, da terra e tudo que existe. O Pai concederá aos seus filhos a herança. Eles governarão, né? Terão as casas, terão as mansões, terão mais mansões, terão governos, né, dos céus,
como os anjos têm, né? Os anjos têm governo do céu, os anjos governam no céu, governam na terra, Satanás, né? Agora está governando, né? Governava antes, governava agora, está governando agora, temporariamente, né? E os seus santos, os filhos de Deus, terão os seus governos, né? Tomarão a herança do Pai, o Pai dará a sua herança e governarão ali sobre o governo do Pai. Diz que quem não pratica a justiça não é de Deus, viu? Nem aquele que não ama seu irmão. Aí ele diz: meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Então aquele que ama os irmãos, ele passou da morte para a vida, já não vive mais na morte, porque ele ama os irmãos. Aí ele diz em seguida que quem não ama permanece na morte. Todo que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna. Então aqui está o cheio da questão, né? Aquele que não ama o seu irmão, ele não é filho de Deus. Aí ele explica mais embaixo direito, dizendo: aquele que odeia ao seu irmão é homicida, é filho do diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, o diabo é homicida, assassino. O diabo, o seu Jesus diz que ele é um assassino, mentiroso, enganador. Então, quem mente, quem rouba, né, e quem odeia é filho do diabo. Quem odeia também é homicida, não é só o que mata o corpo, não. É o que está odiando, também ele é considerado como um homicida. A pessoa morreu odiando o outro, com raiva, odiando, ele vai ser julgado como homicida. Como homicida. Vai para o vale dos homicidas, é fogo, viu, irmão? É fogo escorpião no corpo. O vale dos homicidas é os piores que tem no inferno. É o dos homicidas. E muita gente está lá que não matou fisicamente ninguém, mas matou espiritualmente. Está odiando a pessoa. Então o pecado do ódio é gravíssimo, irmão. É um dos pecados mais graves, né? Que é considerado a morte, a um homicídio, a matar uma pessoa. Muita gente por aí que já matou muita gente, mas tem outros que matou mais gente do que os que estão presos no presídio. É? Odiando o seu próximo. Odiando. Está entendendo? 10 para 15 para 9. Então é muito sério isso aqui. Aí ele diz que aquele que guarda os mandamentos é o Filho de Deus, lá embaixo. Tem que guardar. E nós sabemos, conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que Ele nos tem dado. Então, pelo Espírito Santo, se a pessoa tiver o Espírito Santo, ela é filho de Deus, irmão. Isso. Nós sabemos que são filhos. Se a pessoa tiver o Espírito Santo, para ter o Espírito Santo, ela tem que ser obediente, primeiramente, à palavra de Deus. Tem que ser obediente. Toda a palavra.
O Espírito Santo não irá habitar em quem desobedece a sua palavra, em quem teima contra ele, em quem murmura. Tem que ter zelo para quê? Para manter o Espírito Santo. Quem tem ele tem que estar sempre na humildade, sem murmurar, na Bíblia como um todo, para manter ele com a pessoa. Mantendo ele com você, certamente você será arrebatado no arrebatamento. Quando você for morrer aqui, não é só arrebatamento, lógico, ele estará lhe consolando, lhe preparando a sua morte. Ele prepara a morte, tudo direitinho. Ele veio para isso. Aí é o dia, sabia que é o dia mais importante para ele? É o dia que a gente vai para lá. Como a gente é egoísta, né? A gente não quer ir, quer ficar. Mas o dia mais importante para o Senhor é o dia que Ele prepara a gente, Ele leva a gente, que é para estar com Ele. Tá? Aqui nós estamos com Ele, né? Não plenamente, né? Em plenitude. Aqui o pecado nos distancia. Lá não, 100% estaremos com Ele. O nosso Espírito. Estaremos amando Ele, sendo amado 100%. Com a mente aberta 100%. É diferente daqui. 100% alegre, a todo momento, a todo instante, falando diretamente com Ele na mente, ouvindo e sentindo plenamente o que Ele está dizendo e o que Ele está sentindo. É diferente daqui, que aqui tem que se consagrar, e ainda é difícil sentir. Lá não, é naturalmente sentir Ele fluindo dentro, ouvindo a voz nitidamente, conversando e sentindo o amor e a luz e o poder de forma eterna. Assim agora, o pecado impede do Senhor nos amar, está conosco, mas lá como não tem, aí Ele vai nos amar, assim como o pai ama o filho, quer estar com o filho brincando, assim o Senhor quer estar conosco. Ele quer estar, é o dia mais feliz para Ele, é o dia que a gente vai. Para a gente é triste, né? Não quer ir, para a família não quer deixar a pessoa ir. Mas para o Senhor, né? É o dia mais feliz para Ele. Vai começar ali a pessoa com Ele, filho em casa, brincando, correndo, Ele se divertindo com Ele, brincando, o Senhor brincando com Ele. É assim. Para nós não, né? Nós não quer ir. Chora para ir, quer ficar aqui, mas não pensa no Senhor, né? No Pai. Só quer se divertir aqui, não pensa no Pai lá que está sofrendo, querendo o seu filho. Então pense muito bem antes, quando for partir, né? Partir do sangue do Cordeiro, irá preparar toda a morte, todo o funeral, bem direitinho. Ser o dia mais alegre para o cristão também, para Deus, para o cristão, porque o cristão não sabe nada, né? Está na carne, mas quando ele sair ali da carne e ver a glória de Deus sair, aí não quer mais voltar não, é o dia mais alegre para ele. Ele, glória a Deus. Ainda bem, meu Senhor, que o Senhor não me deixou lá. E glória, e louvor, e não para não, irmão. Direto, agradecendo por Ele, cantando com os outros, por Ele ter livrado a pessoa daqui. Tá? Então veja bem isso, o homicida, então a pessoa que odeia o outro, irmão, é perigosa. Não confie não. Pessoa que odeia o outro, ela não mata porque tem medo de ser preso e muitas das vezes mata, né? Vai lá e mata. Sim, não tem mata. Manda matar. E outros, a grande maioria não. Tem medo de ser preso, mas fica desejando que a pessoa morra. A pessoa morreu, uma porta aberta. Abriu essa porta, morreu. É como se o Lula morresse, né? O Lula morrer aí, a metade do Brasil vai soltar fogos. Se não mais. Não é para ter desejando que a pessoa morra. Maneiro nenhum. Que morra que vai para o céu, lógico, né? Mas tem que cumprir o plano aqui, estabelecido, depois ir para o céu. Mas tem gente realmente que odeia ele, que não puder, mata, outros ficam com medo. Então, uma grande parte da população, não sei nem dizer quanto, o que eu com 70% odeio o sujeito, odeio. O ódio mesmo que dá depressão, dá angústia, dá tudo.
Passa a vida todinha sem se falar. Puder prejudicar o outro. O que puder prejudicar, faz para prejudicar. Fala mal do outro por aí. Fala mal. Quer ver o outro se prejudicando mal. Essas pessoas são homicidas. Cuidado, que o espírito de homicídio está dentro delas. Dentro delas. A qualquer momento, a pessoa está carregada de espírito maligno, ela comete um homicídio físico mesmo, mata alguém. Ou faz coisa, né? Porque tem espírito de homicida ali, ela é homicida. Então muita gente não bebe, não fuma, e não sei o que, esses ricos, e odeiam uns os outros, que é pior, irmão. Que beber, que fumar, do que mais outra coisa. São religiosos, acham que ele faz isso, mas odeiam uns os outros. Odeiam com ódio mortal. Então tome cuidado com isso. O padrão de Deus é diferente, né? Muito diferente. O padrão humano não, né? Que ódio, né? Incitar o ódio. O pessoal faz tudo por aí. Tem, né? Que acho que nem crime é, né? Não é crime não. Ódio não é crime não. Você está odiando. Ódio não é crime. Não é no Código Penal, né? Não é crime não, ódio. Se odiar, a sei que cometa algo, bata, né? Ou ofenda. Mas só o fato de odiar em si, desejar que a pessoa morra, não é crime, né? Até, né? Os atos preparatórios também não é, né? Crime. Até planejar uma morte. Mas para Deus não, Deus não quer saber não. Ser julgado como homicídio também para glorificar o poder de Deus, aquele que era aquele lá de Deus, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Global 39, Carta Cristã.